Olá, meu querido, minha querida. Eu sou o pastor Silas de Souza, sou pastor aqui da IPEI de Rolândia e estou com você mais uma vez para pensar coisas espirituais, coisas que são ligadas à Bíblia, que é a palavra de Deus. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus. E esse encontro com Deus, ele vai necessariamente marcar a nossa vida. A gente vê pessoas que tiveram encontros com Deus na Bíblia e que ficaram marcados de uma maneira muito notória. A Bíblia diz, por exemplo, que Jacó, ele se encontra com Deus e neste encontro com Deus ele chega até lutar com um anjo e ele é tocado na sua coxa, de tal maneira que ele sai daquele episódio mancando. Ele nunca mais esqueceria daquele encontro com Deus. Não só isso, mudou o nome de Jacó, mudou tudo na vida dele. A gente tem, por exemplo, o apóstolo Paulo, que indo a Damasco perseguir cristãos, ele cai, vê uma luz, isso o cega, e ali ele tem um encontro com Jesus Cristo. Paulo fica cegado por conta da luz tão forte que vem até ele, e uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E era o Senhor Jesus. Às vezes a gente imagina que todo encontro com Deus vai gerar uma coisa assim que não vai nos causar algum impacto visual, ou então algum impacto que possa até parecer para quem vê de fora que foi algo negativo. Alguém que visse Jacó mancando e perguntasse: o que aconteceu? Ele diria: me encontrei com Deus. Ou então Saulo andando, tateando, porque estava cegado por conta do encontro com Deus. O que aconteceu, Saulo? Eu me encontrei com Jesus. A gente precisa entender que Deus é tão grande, tão poderoso, tão forte, que a gente não pode ter um encontro com Deus e achar que vamos sair desta situação, deste episódio, de uma maneira qualquer, de uma maneira comum. Deus quer marcar a tua vida. Aí você fala: mas será que eu vou ficar marcado de uma tal maneira que isso vai me causar um impacto físico que mude a minha condição? Sabe, querido, às vezes, se você parar para pensar, quando Deus faz uma coisa dessas, e Ele nos dá uma memória, porque o que aconteceu com a vida de Jacó, por exemplo, dali para frente, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. A mesma coisa a vida de Paulo, que quando teve encontro era Saulo, a melhor coisa que podia ter acontecido, sabe? Então não importa a marca que fique, qualquer coisa que me faça lembrar que um dia eu me encontrei com Deus e a minha vida foi completamente transformada, eu vou me alegrar, eu vou dar graças a Deus e vou dizer: Senhor, obrigado, que eu realmente nunca, jamais me esqueça o quanto é bom ter me encontrado contigo, porque eu não sou mais o mesmo. Como eu disse, Jacó mudou de nome, de Jacó virou Israel. O Saulo era chamado de Saulo, passou a ser chamado de Paulo, embora ele não necessariamente mudou o nome, mas coisas mudam na nossa vida para nos fazer lembrar que Deus nos ama, cuida de nós, está ao nosso lado. E a partir daquele encontro, a nossa vida não vai ser mais a mesma. E não importa o que visualmente fique aparente, mas interiormente, você e eu, depois que encontramos com Deus, nunca mais seremos o mesmo. Que Deus te abençoe demais, que o teu encontro com Deus seja sempre lembrado e marcado na tua história, para que você nunca esqueça o que Deus é capaz de fazer por alguém que Ele ama, como ama você. Deus te abençoe demais e não esquece de uma coisa, eu aqui te amo em Jesus, até o próximo, se Deus quiser. Tchau.